tem um primo chamado Vespasiano, né? Que eu acho que é um personagem, eu não sei se o Edu saberá explicar a origem. Vespasiano, deve ser lá da Roma antiga, né? Eu acho que é por aí. Lá está a cidade do Galo, o Eduardo de Menezes esteve lá no jogo, ficou por lá, o Atlético ganhou do Corinthians e um dos personagens da partida está ao lado dele. Sejam bem-vindos, muito boa noite. E aí, Edu? Boa noite, João. Um grande abraço para você, para os amigos desse bate-bola. Pois é, eu fico aqui, né, com a agenda cheia, porque amanhã tem treino do Palmeiras, do Atlético, do Cruzeiro. Tem também jogo no sábado, Palmeiras e Cruzeiro. E no domingo, o clássico Atlético e América. E ao meu lado, o Dátulo, né, argentino. Mas a gente tava conversando tanto aqui, tô sentindo ele mais brasileiro, né? Cada momento que passa, porque é natural. Ele vai contar um pouquinho dessa experiência pra gente. Mas antes, o torcedor que tá acompanhando, né, fica muito feliz em ver que o time emendou 2 vitórias. Tá legal, né? No meio da tabela, respirando um pouco aliviado. Tudo bem, Dato? Tudo bem, um abraço para todos aí. O time está bem, melhorando aos poucos. A gente não tinha começado o campeonato bom, mas a gente se recuperou. A gente tem um elenco forte, com grandes jogadores, então foi muito bom ter ganhado o jogo ontem. A gente estava conversando também, né, com vários jornalistas aqui, que o Atlético está no meio da tabela de classificação e claro que busca, né, as primeiras colocações, mas não pode vacilar porque volta a conviver com aquele fantasma da zona de rebaixamento, né? Não, sim, óbvio. A gente não pode vacilar agora. Temos esses 2 jogos em casa e temos que tentar vencer. Se a gente quer brigar pelo título, a gente tem que vencer esses 2 jogos. Agora eu me lembro de ter acompanhado aqui a decisão do Campeonato Mineiro, estava machucado, depois teve jogo decisivo contra o São Paulo, você ajudou, né? O time em campo, o Atlético não se classificou, mas você estava ali ajudando, e aí você estava em recuperação, agora 100%. Eu imagino que angústia, conta para quem está em casa, porque às vezes as pessoas passam muito distante, né, da realidade de quem está em casa. Quando o jogador fica no departamento médico, eu acho que é a pior coisa do mundo, né? Que você olha pelo vidro, todo mundo treinando, você não pode ajudar, né? Não, a gente, falta de conhecimento, né? Porque a gente fica o dia inteiro aqui tratando, a gente sofre muito. O jogo anterior, o jogo contra o São Paulo, eu joguei quase ao limite, por isso que voltei a me machucar. Se eu tivesse que voltar um tempo atrás, eu jogaria com uma perna só, não me interessa. Eu sou assim, eu gosto de jogar aqui no Galo e se aconteceria tudo de novo eu faria a mesma coisa, porque é uma situação limite que o jogador tem que jogar e então é muito difícil ficar fora, mas hoje em dia estou bem, estou 100% e estou muito feliz. Ô João, o Dátulo está à nossa disposição e vocês sabem que ele é fã de esporte, você assiste a gente direto, não é isso? Assisto, sim, um fenômeno. Quando eu falei, ó, o João que está apresentando, o que você falou? Não, fenômeno, são todos um fenômeno aí. João, olha aí, o Dátulo à nossa disposição. Ó, que legal, fico feliz, Dátulo, em nome de todos aqui, seja bem-vindo ao Bate-Bola, muito legal conversar com você. E eu estava dizendo ontem aqui que, na minha opinião, o Atlético tem o melhor elenco do campeonato e que a minha expectativa é de que o time vá subir, assim que as coisas se encaixarem um pouco melhor. Vocês estão otimistas também? Vocês têm essa sensação ou vocês estão naquela de, precisamos sofrer ainda para tirar o Atlético dessa... Lógico que a vitória de ontem já deu um impulso aí, mas qual é o ânimo coletivo lá de vocês? Sempre que a gente ganha, o ambiente se torna melhor, né? Com boas expectativas, mas a gente não pode se relaxar. O campeonato brasileiro é muito longo, vamos ter muita dificuldade. Então a gente estamos felizes, muito contentes com essa arrancada que a gente fez. Mas a gente não pode relaxar. Temos um elenco bom, mas temos que jogo a jogo demonstrando que a gente pode melhorar e pode ir subindo, né? Outra coisa, aliás, algumas coisas, Dátulo. Nós temos uma análise aqui que o Data ESPN preparou
sobre o Atlético com você e o Caçares, porque a princípio a sensação que se tem é de que vocês disputam a mesma posição. Se bem que hoje no futebol moderno, acho que isso está indo por terra cada vez mais, né? Você pode usar jogadores de características parecidas, desde que o técnico consiga ler o que está acontecendo dentro de campo, né? E eu ainda boto fé que o Marcelo Oliveira vai apagar a má trajetória que ele teve no Palmeiras e vai avançar na sua condição de treinador. O Paulo Calçade vai contar pra gente aqui uma análise que ele fez de alguns trechos do jogo com vocês dois em campo. E aí eu queria que você confirmasse ou desmentisse, né, se foi isso mesmo que o Marcelo pediu para os jogadores na partida de ontem. Pode ser, Calçade? Pode. A análise do Data está mostrando, assim, do meio de campo para frente, né, as possibilidades do Atlético são muitas. Mas tem muitas possibilidades, né, de maneiras de jogar. O que a gente está mostrando aí é como o Casares buscou jogar entre as linhas ontem, né, entre as duas linhas do Corinthians, que você às vezes encontra elas bem caracterizadas, depois a gente vai falar mais sobre isso, né, como o Casares tentou jogar entre elas e um jogo assim com a bola no pé, tentando, né, quebrar essas linhas, fazendo passe. O Atlético tem um jogador extremamente visível, né? Você dentro da área que é o Fred, isso facilita um pouquinho pela maneira de jogar. Mais uma vez ali, está frisado o Casares, ele vem para o apoio, joga entre as linhas e toca de primeira já para infiltração. Quer dizer, é um tipo de jogo que beneficia extremamente o Atlético. O Atlético tem jogadores de lado muito bons e aí tem várias maneiras de jogar, de composições, que inclui o Dátolo, que entrou no segundo tempo, né, e foi bem. Depois a gente vai falar até de um outro momento dele no jogo, ao final do jogo. Bastante legal. Muito legal. Os jogadores do Atlético. Muito legal. Esse era um outro assunto que a gente vai abordar. A gente vai abordar. Então, eu queria que ele falasse sobre isso, né, o Dátolo, né, das possibilidades que ele, como jogador, quer dizer, houve também uma transformação no elenco, e como ele enxerga as possibilidades, as maneiras de jogar do Atlético hoje, que ainda tem o Lucas Prato para voltar, por enquanto é jogador do Galo, não saiu. Tem, então... O Marcelo não pode reclamar de falta de atacante, meio-campista. Do meio de campo para frente é um festival, Dátolo. O que você diz para a gente? Não, eu acho que o jogo de ontem, quando eu entrei em campo, eu entrei no lugar do Caçares. E o Caçares ficou na direita. Só que, como eu estou com falta de ritmo, aí viu o Marcelo, viu que eu não estava indo bem nessa posição. Aí a gente trocou com o Caçares e o time melhorou muito. Aí eu fiz a parte do Robinho, né? Então, Marcelo vai ter um problema, né? Porque tem vários jogadores bons, mas isso é bom, né? Para um treinador ter vários jogadores de bom pé. Então, vai ser bom, vai ser uma disputa, vamos jogar juntos seguramente. O Marcelo vai saber o que fazer, né? O mais importante é ter vários jogadores para não ter problema. Isso é importante. E esse episódio do final do jogo, como é que foi, Dátolo? Antes de mais nada, parabéns, né? Você foi lá dar uma força para o garoto Pedro Henrique, que falhou no gol do Galo. E o que você falou exatamente para ele? Qual foi a reação dele, que saiu de campo chorando, né? Não, sim, foi uma situação difícil para ele. Aconteceu comigo também na Libertadores. Imagina, né? Eu sei o que ele ele passou ontem. Seguramente o menino essa noite não dormiu. Eu entendo ele. Porque é uma situação difícil que você não quer fazer, mas infelizmente aconteceu. Eu falei para ele que fique tranquilo que ele vai errar várias vezes. Tomara que não, mas jogador de futebol é assim. Infelizmente, às vezes, sem querer, ele comete um erro. Mas ele é muito novo, é um garoto bom. Ele tem um gesto muito importante, né? Ele sofreu, né? Ele estava chorando. Isso quer dizer que se importa. Isso é importante.
Eu falei para ele que está jogando no Corinthians, que tem que continuar, que tem que aproveitar e que tem que honrar a camisa, pronto. É assim que funciona. Mas ele tem muito pela frente, seguramente ele vai jogar muita bola e eu desejo tudo de bom. Se não fosse a falha do garoto, que a gente está vendo aí na imagem, sendo consolado pelo Dátulo, o jogo teria sido 1-1. E aí, Dátulo, eu já ouvi hoje de alguns amigos corintianos assim, o Corinthians vai despencar agora com o Cristóvão, sem o Tite, perdeu do Atlético, não sei o que e tal. Eu vi muitas qualidades no Corinthians ontem, apesar do Atlético ter tido a posse de bola, ter comandado as ações. Teve um pênalti claro do Marquinhos Gabriel no Caçares? Não. Puxando a camisa. Não lembro quem foi, mas ele puxou a camisa, foi pênalti. Foi pênalti. Tem lá uma dúvida numa bola que toca no braço do Léo Silva, mas ele está caindo para trás, com o braço meio aberto. Alguns árbitros marcariam, eu não marcaria, mas enfim. Mas deixando esses dois lances de lado, eu achei que o empenho do Corinthians, com os problemas defensivos, né, escalando um garoto, o Pedro Henrique, e o Wilson no miolo de zaga, eu acho que a marcação, a vontade de tomar a bola do Atlético foi sempre intensa, né? Então, eu vi méritos no Corinthians, embora a posse de bola tenha ficado com o Galo tenha criado as melhores oportunidades. Como é que foi o jogo para vocês? Foi fácil? Foi difícil? Foi duro de arrancar essa vitória? Até para a torcida do Corinthians ter uma ideia de como vocês encararam o novo Corinthians sem o Tite. Não, sim, Corinthians sempre é Corinthians. Você não pode se relaxar, você tem que entrar em campo e dar a vida, porque todo mundo sabe que Corinthians tem um grande time, né? Independentemente de quem esteja no comando. Tem grandes jogadores com muito nome. Por isso que a gente não podia se relaxar ontem. A gente sabia que a importância do jogo. E eu acho que fizemos um grande jogo. É isso que fez com que o time ganhasse ontem. Mas você não pode se relaxar com o Corinthians porque é um time com história, é um time grande. Então, foi isso a clave. A chave foi isso, que a gente não se relaxou em momento nenhum. Dátulo, boa noite, é o Mauro César. Primeiro, parabéns pelo seu português, é muito bom, né? Tem muito jogadores que vêm para o Brasil, mas que não conseguem aprender o idioma, e você, tudo bem, está já há algum tempo no país, mas falando português muito bem, não misturando palavras, é bem interessante observar isso. Eu queria que você falasse um pouquinho, até pela sua facilidade com o nosso idioma, e obviamente com o seu idioma natal, sobre os técnicos com os quais você trabalhou aqui no Brasil e as diferenças para treinadores argentinos, né? Os técnicos argentinos fazem muito sucesso lá fora, na Europa, agora mesmo na Copa América, dominando o mercado. Teremos uma final entre 2 treinadores argentinos. Na semifinal, 3 técnicos eram argentinos e o que não era argentino era um europeu, no caso Klinsmann, técnico da seleção dos Estados Unidos. E aqui no Brasil você trabalhou com um uruguaio recentemente, agora no meio, antes e depois, 2 técnicos brasileiros com estilos diferentes. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência com os treinadores daqui e dessa mudança também no Atlético, né, com um técnico como o Levir, depois o Aguirre e agora o Marcelo, e cada um tem assim uma forma diferente de trabalhar, não? Sim, cada um tem seu jeito, cada um tem seu preparador físico que trabalha diferente, com às vezes trazendo coisas de fora, né? A preparação não é a mesma, né? Que eu já vi, por exemplo, no Internacional, quando estava com Dorival, eu aprendi muito com Dorival, é uma excelente pessoa, um grande treinador, aprendi muito com Levy, aprendi muito com Levy, ele me ensinou muitas coisas aqui no Brasil, tive a sorte também de trabalhar com Cuca, que é um excelente treinador, com Aguirre também, que teve pouco tempo aqui, mas também eu aprendi várias coisas com ele. E agora Marcelo está todo mundo gostando dele, além de ser um excelente treinador, é uma excelente pessoa. Então você vai pegando as melhores coisas de cada treinador,
o que é isso que você tem que ficar com cada as melhores coisas, né? Que eles te vão te ensinando. E isso fala também, mudando de assunto, um treinador argentino, isso fala bem, porque quer dizer que o treinador argentino cada dia está melhorando, cada dia está surgindo diferentes nomes, né? Em diferentes lugares do mundo, isso fala bem. Se dedica, o treinador argentino é muito igual o argentino quando sai para fora, ele se dedica muito, é muito profissional, então eu acho que isso faz a diferença. Ele nunca fica com as coisas velhas, ele sempre está querendo, vamos viajar, vamos ver o que está acontecendo em Barcelona, eles viajam para ver treinamento de Real Madrid, Barcelona, Manchester United. Eu acho que o treinador de futebol tem que fazer isso. Nas férias ele tem que viajar e ver como trabalham os times europeus para trazer para aqui, para a Sudamérica, né? Isso eu acho que é muito importante. E Belo Horizonte virou uma sucursal da Argentina no Brasil, hein, Dátulo? Tem pelo menos um 7 aí entre jogadores do Galo, do Cruzeiro, e agora tá chegando o Ábila, né? O outro argentino. Queria saber qual é o relacionamento de vocês, se são amigos, se vocês se encontram, enfim. E se você tem um número exato de conterrâneos seus aí. Aqui é o seguinte, a gente não tem muito tempo para se juntar também, e aqui se a gente se encontra com jogadores do Cruzeiro, a gente vai, torcedores vai pensar que a gente está planejando alguma coisa. Mas os jogadores que vieram para aqui no Cruzeiro, jogar aqui no Cruzeiro, são muito novos, eu não conheço eles, somente pela TV, eu sou um pouco mais velho. Eu me dou muito bem com o Lucas Prato aqui. Então, quando a gente se encontra, obviamente se cumprimenta, sempre tem aquela... enfim, sempre a gente se dá bem. Os argentinos, eu acho que tem que se ajudar, né? Porque estamos aqui no Brasil, a gente precisa, né? Às vezes um apoio. Mas enfim, sempre o trato com os argentinos aqui no Brasil sempre é bom. Ô Dátulo, até em cima dessa pergunta do João aí, eu queria que você falasse um pouco daquela história que a gente estava comentando, até um pouco, né, com o seu caso de sucesso, fala bem português, como lembrou bem o Mauro, né, se adaptou bem, mas a gente vê vários jogadores que saem, né, da Argentina, do Uruguai, como grandes jogadores e aqui no Brasil não atuam tão bem. Eu não vou nem colocar alguns nomes, mas alguns nomes que vão bem em grandes times, mas aqui não se adaptam tão bem. Como é que faz para isso? Tem receita para isso acontecer de uma maneira correta? Vai do jogador, o que o jogador pode fazer, e esses conterrâneos ajudam de que maneira a adaptação? Eu acho que vai na pessoa. Eu acho que cada um sente diferente. A adaptação aqui no Brasil, cada um sente de diferente forma, né? No meu caso foi fácil, porque quando eu cheguei no Internacional tinha vários argentinos, para mim foi muito fácil. Aí eu vim para cá, o povo mineiro me abraçou, então eu sempre vou estar agradecido ao povo mineiro, um povo que me recebeu do braços abertos. Então, para mim foi muito fácil aqui. Eu me sinto muito feliz aqui e tomara que permaneça por vários anos, mas o carinho não só com o torcedor do Atlético, com o povo de Minas Gerais, eu tenho palavras de agradecimento. Dátulo, boa noite. Na resposta que você deu ao Mauro, você falou da rápida passagem do Aguirre pelo Atlético, né? E acho que muita gente foi pega de surpresa quando o Aguirre falou que tinha pedido para deixar o Atlético antes mesmo da eliminação na Libertadores. Eu queria saber se vocês, jogadores, tinham conhecimento desse pedido do Aguirre, vocês sabiam que ele tinha pedido para deixar, qual era o motivo, se ele tinha feito esse pedido, e também que você falasse um pouco da principal diferença, né? Não estou pedindo para você dizer quem é melhor ou quem é pior, mas a principal diferença entre o Aguirre e o Marcelo Oliveira.
Não, eu não posso falar quem é melhor ou pior, porque aqui às vezes fala, ganhou o campeonato é o melhor. E isso não é meu parâmetro. Eu vejo outras coisas, eu aprendo de cada treinador, tem coisas diferentes, então eu não vou analisar isso. A gente tomou de surpresa, né? Surpresa porque a gente não esperava a saída do Aguirre assim tão rápido. Mas infelizmente o futebol é assim, hoje manda o resultado e o resultado não ajudou o treinador, então é isso que fez com que ele saísse. Mas ele é um excelente treinador, tanto como Aguirre e como Marcelo. O Dátulo, e quais são os outros clubes que inspiram mais preocupação aí na torcida do Galo, no conjunto, já percorridos aí um quarto, mais ou menos, do campeonato? Como? Os times que estão ali rivalizando com o Atlético, na tua opinião, brigando aí pelo título do Campeonato Brasileiro. Bom, são clubes com história, que a cada jogo está melhorando seu nível do jogo. Então a gente não, como eu falei no início, a gente não pode vacilar, a gente tem que dar aquela arrancada, tem que tentar vencer esses 2 jogos, porque o brasileiro é difícil, é um campeonato longo, então você tem que ser regular. Se você é regular, a gente vai conseguir esse campeonato. E vendo a Argentina na final de outra Copa América contra o Chile e não contra o seu tradicional rival, que sempre foi o Brasil, que análise vocês fazem, vocês que são estrangeiros e não sei se vocês conversam sobre isso e atuam por aqui. O futebol brasileiro vai voltar a ser protagonista? Vocês acham que é um caminho longo ainda? Vocês estão achando que a entrada do Tite pode, a médio prazo, dar um impulso para o futebol brasileiro? Porque nós estamos em baixa, né, Dátulo? Sim, mas eu acredito no futebol brasileiro, eu acredito no Tite, eu dou toda a sorte do mundo para ele e que possa melhorar, né? O Brasil não merece estar nesse jeito, nesse lugar. O Brasil merece estar entre os primeiros ubicados, né? Merece um pouco mais de respeito e merece voltar a ser líder mundial. Mas eu acredito no jogador brasileiro, acredito na força brasileira, acredito no povo brasileiro e eu acho que com trabalho, esforço e com dedicação, eu acho que o Brasil vai sair para frente. Olha aqui, Dátulo, o Leandro Ramos aqui no Twitter diz assim: João, dê os parabéns ao Dátulo pela postura e atitude dele diante do jovem zagueiro corintiano. O André Nogueira, torcedor do Flamengo, fala: Dátulo vem ser feliz no Mengão. O Abdon Fagundes, torcedor do Corinthians: Dátulo no timão. E muita gente aqui te cumprimentando. Tem até aqui o Rafael Dalla Rosa querendo saber, pergunta para o Dátulo sobre a cabeleira. Não sei se você quer falar mas a galera tem curiosidade de tudo, você sabe disso, né? Sim, eu sei. Primeiramente, eu agradeço a todo o torcedor do Brasil, tanto do Corinthians, o flamenguista também. Eu gosto aqui do futebol brasileiro, eu gosto de todo torcedor daqui do Brasil. E eu agradeço o povo brasileiro, tudo por carinho que eles têm por mim. E eu não posso deixar o menino, né? Eu também, quando comecei a jogar, eu sentia o mesmo que ele. Então a gente que é mais experiente não pode deixar ele cair. É a nossa obrigação falar para ele que tem que se levantar e começar a lutar de novo. E assim eu acho que o futebol se vai tornar um pouco melhor. Você faz aniversário quando e quantos anos você tem, Dátulo? Se você não se importa de responder essa pergunta meio pessoal. Eu tenho 32 anos. Eu faço 19 de maio.
19 de maio. Então é um 30 do N, como dizem os italianos. Ô, Dátulo, muito legal, viu? Gostei muito de você participar do bate-bola. Te desejo toda a sorte, nenhuma contusão, muita bola, muito futebol e que você se dê sempre bem aqui no Brasil. O Brasil anda muito complicado, né? Violento e tal, mas tem muita gente legal e você deixou uma impressão muito boa para todos que estão acompanhando o programa. Quando quiser falar com a gente, fique à vontade. Ô, Dátulo, antes de encerrar, né, já aproveitar que o João está encerrando, então conta ao pessoal, já que você está bem adaptado, o que você gosta da comida brasileira? Porque aqui tem um feijão tropeiro, tem tutu, então você gosta de tropeirão, tem a churrascaria aqui que todo mundo gosta, como é que é? Não, eu gosto, comida mineira é sensacional. Sensacional, tem frango com quiabo, angu, feijão tropeiro. Mas você sabe fazer uma dessas ou não? Eu quando cheguei aqui pesava 76, hoje em dia peso 79, 3 quilos aumentei. Você sabe fazer uma dessas receitas aí ou não? Eu me dou bem, eu me garanto, sim. Qual que é a especialidade do Dátulo? Não tenho uma especialidade, mas me dou bem, eu me garanto. Ah, então beleza. Ó, João, próxima matéria nós vamos convidar o Dátulo para ver se ele se garante mesmo essa questão da culinária. Mas obrigado, Dátulo, faço as palavras do João, as minhas palavras aqui. Parabéns aí pela trajetória no futebol brasileiro e obrigado por atender nosso convite. Agradecer também a assessoria de imprensa, sua assessoria, a assessoria do Galo também. Bom, muito obrigado pelo convite e foi muito bom falar com vocês e desejo boa sorte para todo mundo aí. Então, já que você acompanha tanto o programa, você vai virar o nosso apresentador aqui de Minas. Então joga lá pro João. João, continua o bate-bola aí, vai lá. João, continua o bate-bola lá. Aí, João. Valeu, canalhas. Olha aqui, quando vier em São Paulo, tiver saudades da cozinha mineira, tem o consulado mineiro aqui na Benedito Calixto, na Praça Benedito Calixto, que eu faz muito tempo que não vou lá, mas é um pedaço de Minas Gerais aqui em São Paulo. Tem tudo isso aí que o Dátulo falou e tudo. Tudo light, né? Você sabe que eu sou filho de uma mineira, né? É? Minha mãe é natural de Santa Rita de Caldas. Nós fomos lá conhecer a cidadezinha em 1973. Era, não sei como é que está hoje, entre Caldas e Pouso Alegre, Poços de Caldas e Caldas. Era uma cidadezinha daquelas que se você bobear, você passa e não percebe. Era, em 73. Minúscula. Tinha uma rua, se eu não me engano, com umas travessas sem saída, assim. E pronto, já estão me cobrando almoço no Consulado Mineiro pela propaganda que eu fiz. Alô, Consulado Mineiro, vou levar um monte de gente aí de graça, hein? Não, mentira, não. Olha, tem mais gente cumprimentando o Dátulo. O Ricardo Fernandes disse que ficou fã do Dátulo depois da atitude e depois dessa entrevista. Parabéns, craque dentro e fora de campo. Que legal. E sobre Vespasiano, que eu citei aqui, que é onde fica a cidade do Galo, ali na Grande Belo Horizonte, já tenho várias participações aqui. O E.M. Barros, ou a E.M. Barros, não sei, está abreviado. O Tato de Serra Negra, Tito Flávio Sabino Vespasiano, imperador romano em 69 depois de Cristo, após o suicídio de Nero. O nome em latim, Titus Flávios Vespasianus. Esse final do nome meio... Muito bem.